Coríntios, capítulo 2, versículo 5. A Escritura diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos. Pai, Paulo está inspirado, falando para a igreja de Filipenses, Senhor. E quando vemos essas expressões e essa convicção, o nosso coração se alegra, Pai, por saber que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo e tornou a forma de um homem, e mesmo como um homem, ele baixou cada vez mais. Pai, que esse Espírito possa estar em nós, Pai. Que esse Espírito Santo que estava em Cristo possa estar em nós, ó Deus. Peço isso, ó Pai, e que possamos ser pessoas simples, que amamos uns aos outros. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queria falar hoje sobre alguns assuntos, mas o assunto principal para você guardar em sua mente é obediência. Talvez você leia essa escritura e logo perceba algumas coisas sobre obediência. Você pode se lembrar de uma escritura, né? Obediência total ao Espírito Santo te dá o direito, né? A esse poder, a esse Espírito Santo, a vida eterna. Obediência total à sua palavra. Mas Paulo, ele começa esse contexto não no versículo 5, mas no versículo 1. Ele fala assim, ó: portanto, se há algum conforto em Cristo, ou se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão em espírito, e se há algum entranhamento e afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Eu fico pensando que Paulo, ele está reforçando um assunto muito claro para nós. Companheirismo é dois no mesmo barco. Companheirismo é quando nós estamos juntos em um barco e aquele barco vai para uma direção só. Eu não posso estar no mesmo barco e dizer eu vou para lá e tu diz assim eu vou para cá e não sabemos para que lado ir mais. Mas companheirismo é quando unimos nossa fé e vamos dizer vamos em direção à eternidade. Isso é companheirismo. E no barco eu não posso sair e nadando para lá, o outro sair e nadando para cá, não. Ali você vai ter companheirismo. E eu fico muitas vezes dizer assim, as pessoas têm vindo assim, eu conheço aquela irmã, ou eu conheço aquele irmão, mas a gente não tem tanto contato. Mas se você pegasse e ficasse dentro de um barco uns 30 dias, vamos considerar 30 dias, logo você teria companheirismo com aquela pessoa, porque você, o que aconteceria? Você passaria um dia, talvez você não falasse nada, passaria o segundo dia, você não falasse nada, passaria uma semana, você não falasse nada, mas de a pouquinho você ia falar alguma coisa. E ali começaria um diálogo, e ali começaria um companheirismo. E depois de passar, tem uma história que fala assim, né? 2 pessoas ficaram presas, e ficaram 1 ano, 2 anos, 10 anos, e quando saíram, eles
iam embora, as suas prisões já terminaram, e eles dizem assim: não, só um minutinho, vamos falar mais um pouquinho, conversar sobre tal e tal assunto. Por quê? Gerou companheirismo. Companheirismo é uma forma de gratidão entre uma e outra pessoa. Por isso que Paulo está reforçando algumas coisas. Conforto em Cristo. Conforto. O que ele está falando de conforto? Ele está falando de alívio. Cristo é o nosso alívio. Se você não tem nenhum lugar para aliviar as tuas coisas pesadas que você carrega, você vai tendo tanto peso, tanta coisa, que daqui a pouquinho você não consegue mais levar a tua carga. Então, um cristão com sabedoria, ele alivia a sua carga em Cristo. Você tem que entender que você tem que confiar e aliviar a sua carga em Cristo. Ele está ali para suprir e abençoar sua necessidade. Mas isso tem que vir com convicção. E Paulo abre outro pensamento, no mesmo versículo, ele diz assim, ó: se alguma consolação de amor, ou algum conforto de amor, ali está colocando uma coisa, amor. E eu quero reforçar esse pensamento, porque alguém me perguntou para mim, e queria reforçar para você entender que amor pervertido, então você vai dizer, amor pervertido, irmão Arante? Sim, existe amor pervertido. E eu vou mostrar uma coisa interessante para você entender que amor, da forma que o mundo fala, é de um jeito. E o amor que vem de Deus é de outro jeito. Eu penso uma coisa, mesmo sendo o amor fraternal, ou amor filial, como é muito expressado em nossa igreja, que é um amor entre eu e a minha esposa, entre eu e os meus filhos, entre eu e os meus amigos, esse amor, tem vezes que eu fico pensando, esse amor, que de manhã está feliz e à tarde aborrecido. Que amor é esse que você acha que é? Ele tem uma perversão nele. Porque se é amor, ele não pode estar aborrecido à tarde. Se é amor, ele não pode estar com dúvida à tarde. Se é amor, ele não pode suspeitar mal à tarde. Então, estamos acostumados com amor filial. Agora eu quero que você entenda, esse amor filial, ele não vai crescer e se tornar um amor perfeito de Deus, que é o amor ágape. É o contrário. Nós estamos sentindo a necessidade que precisamos daquele amor de Deus em nossas vidas. Então, vamos tirar esse amor filial e estamos deixando entrar esse amor perfeito. É um amor que não desconfia, é um amor que quando você pensou em desconfiar, você repreende através da palavra e aquilo leva à frente. É um amor que mesmo a pessoa fazendo alguma coisa errada a você, você ama aquela pessoa. E isso é amadurecimento. Aí você diz, mas como, irmão? Como eu vou fazer isso? Só pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo está falando assim, a consolação de amor, o conforto do amor. Porque se eu tenho esse amor filial, e se ele de manhã estou amando e à tarde estou me aborrecendo, então não tem conforto. Você entendeu? Alguém chega e fala que está acontecendo tal coisa e você já muda o seu ânimo, então não há conforto nesse amor. Agora, o amor perfeito, ele não faz nada disso. E se há um problema, ele dobra o seu joelho e rende e pede ajuda àquela pessoa. E Paulo usa outra expressão que diz assim, comunhão no Espírito. Comunhão no Espírito. O problema hoje é que nós fizemos comunhão entre nós, humanamente. Temos que ter comunhão em Cristo primeiro,
para ter comunhão entre os irmãos. Você entende? Porque em Cristo tudo é perfeito. Quando eu estou em Cristo, tudo é perfeito. Quando eu estou tendo comunhão só em relação a eu e o irmão ali, isso pode dar um problema. Por isso que você percebeu que muitas vezes na estrutura da igreja, que você que já tem um bom tempo caminhando nessa jornada, você percebe que gera problema, porque eles estavam tendo comunhão entre eles e esqueceram da perfeição que era a comunhão e estar em Cristo. Por isso, quando está em Cristo, nunca vai ter problema. Nunca vai ter problema, porque logo você, se deu algum problema, logo você acerta, logo você alinha, e isso é importante você saber, porque é muito diferente eu ter comunhão entre você e eu ter comunhão em Cristo. Daí você também tem comunhão em Cristo, estamos unificados. E eu vou dizer uma coisa para você: se um tem comunhão em Cristo, ele consegue suportar e vencer a batalha. Agora, se os dois não têm, você já percebeu que as batalhas são perdidas, né? Então você tem que ter cuidado com isso, porque Deus está mostrando uma coisa para você entender, que quando ele chega a Paulo falar, ele fala assim, ó: entrai-vos em afetos e compaixão. Ele está finalizando que esse amor, ele está conectado entre eu e o irmão, entre eu e minha irmã, entre eu e toda a igreja. Ela está em um elo firmado para ter esse companheirismo. Até você diz assim: isso, Imorante, será que isso é uma verdade? É uma certeza. Convicto. E eu vou dizer, todos os filhos que amam a Deus, eles vão estar entrelaçados entre si, nesse amor. Então Paulo, ele firma esses pensamentos para você entender o que ele vai chegar a falar para nós aqui. Ele vai abrir duas coisas importantes para nós. Eu falei sobre isso, mas eu quero ler. Agora isso, novamente, não é para nós mesmos. O quê? Companheirismo, né? Porque você não tem comunhão do Espírito consigo mesmo. Você não pode ter companheirismo consigo mesmo, não tem. Você tem que ter companheirismo com alguém. Você tem companheirismo com Cristo? Você pode ter com um irmão que tem Cristo também no seu coração. E ele diz: o companheirismo são dois companheiros em um mesmo barco. Ele está afirmando primeiro um pensamento para abrir outros, né? Mas ele está colocando para você, é ter companheirismo com aquela pessoa no mesmo barco. Ele diz assim: cumpre a minha alegria para que sejais iguais, tendo o mesmo amor. Não é outro amor, é o mesmo. Você está percebendo? E sendo unânimes. Você se lembra na escritura onde que eles foram unânimes? Você se lembra onde que a igreja começou? Em Atos 2:38, eles são unânimes. Eles se unem, porque ele está firmado num pensamento só. Quando Pedro e todo aquele grupo de 120 reunidos, olhe bem, 120 reunidos, eles estavam no mesmo espírito, na mesma comunhão e unânimes no mesmo pensamento. Opa, estamos unânimes? Opa, estamos no mesmo pensamento? O que está dentro do teu coração, meu irmão? Cristo? Então estamos no mesmo companheiro. Você entende o que eu quero dizer? Se está Cristo em seu coração, estamos no mesmo, juntos, no mesmo barco. Você tem que entender que não estou falando de gostos, ou eu gosto de roupa vermelha, outro gosta. Não, eu estou falando de Cristo que está dentro do teu coração. E essa é uma competição que foi acontecido lá na igreja. E a partir da hora que acontece aquilo, não há mais temor, não há mais dúvida, não há mais medo. As coisas se cumprem através da Escritura, porque o próprio Deus começa a trabalhar dentro da igreja e trazer os que precisam estar. Você entende? Por isso que temos que unificar o nosso pensamento. Ele vai dizer aqui: e como podemos ser iguais? Mesmo amor e mesmo unidade. Ele nos dá a resposta. Então se somos de uma só mente.
Por que o ministério, ele traz a palavra de Deus para quê? Unificar os nossos pensamentos. Dentro da onde? Da palavra de Deus. O que as denominações fazem? Eles unificam o pensamento daquelas pessoas dentro de um sistema religioso. Nós estamos unificando os pensamentos dentro da própria poderosa palavra de Deus. E você, que é um filho de Deus, reconhece essa voz. E Paulo está reforçando todo esse pensamento. Eis que devo agir, que nada seja feito por contenda ou vanglória. Então você começa a entender que Paulo está reforçando um novo pensamento novo. Eu não posso fazer isso por glória ou vanglória. Eu não posso ser excêntrico. Irmão, sabe o que é uma coisa excêntrica? Excêntrica é estar aqui e todas as outras coisas giram em torno de você. Isso é excêntrico. A natureza humana fala que nós gostamos de ser excêntricos. E a palavra de Deus diz que não é para ser dessa maneira. Escute bem aqui. Olha o que ele vai dizer. Ser egocêntrico. Então, como você morre para o egocentrismo? Tem uma maneira para você morrer dessa história que você é aquele o centro ou o sol que fica todo mundo girando em torno de você. Ele continua, mas com humildade mental, que cada um considere o outro melhor do que a si mesmo. Você entendeu o que eu falei aqui? Cada um considera o quê? O outro melhor do que a si mesmo. Essa é a palavra. E agora a ação? Você faz? Você, mesmo quem seja, você baixa? Ou só baixa para a autoridade? Como aconteceu, irmãos, é uma coisa importante você saber. Quando você, aquela pessoa mais alta, você, mas se ela for mais baixa, você também quer se crescer. Isso, a palavra nos condena. E ele fala assim, ó. Então, outras palavras, se você estiver, ou os outros melhores do que você mesmo, você tem nenhum pensamento egocêntrico, mas seus pensamentos são para os outros. E para fixar esse pensamento, o apóstolo Paulo diz: não atenteis cada um para o que é seu, mas cada um também para o que é dos outros. Então, da mesma maneira que você cuida as tuas coisas, quer que as tuas coisas sejam organizadas, você também deve cuidar das coisas dos outros. Esse é o mesmo chave, porque a própria irmão Branham, ele diz assim, ó: você quer vida eterna? Viva para os outros. O problema é que a gente usa alguns quadros para nos fazer proteção. Você já pensou que a palavra diz assim, ó, você diz assim, ó: gentileza gera gentileza. Não é assim que acontece? Se alguém é gentil com você, você vai ficar obrigado com aquela pessoa também ser gentil. Acontece muito disso. Isso é um processo porque você se torna gentil. Isso é uma conquista. É igual você ter amizade. Amizade é uma conquista. Você não pode pedir para aquela pessoa: seja meu amigo. Não dá para ser. Você conquista aquela pessoa. Porque você começa a ser gentil. Começa a aproximar daquela pessoa e ser gentil. Você vai conquistar aquela amizade. Isso são princípios, não só bíblicos, mas são princípios também das coisas que acontecem no natural. Você pode perceber isso. Então o irmão Branham coloca, quer dizer, viver para os outros, quer vida eterna, viva para os outros. Escute bem aqui, vamos um pouquinho para frente. Estamos fazendo uma base sobre isso. E ele também fala sobre Deus nos chamou para obediência. E ele diz: a obediência é melhor do que sacrifício. Você se lembra dessa ideia que tem dentro da estrutura da igreja? É melhor fazer sacrifício. Não. É o melhor ser obediente. Você já percebeu, pai, quando um filho é obediente, o pai tem todo o coração inclinado ao filho. Por quê? Esse filho é obediente. Agora, quando não acontece isso, é uma luta. A gente entende, mas porque Deus está querendo ressaltar uma coisa para nós.
Eu não quero sacrifício. Eu não quero que você faça isso ou fazer aquilo, mas eu quero que você seja obediente na palavra de Deus quando ela chega a você. A única coisa que Ele quer é que você mantenha isso muito claro em sua vida. Ele fala assim, olha só o que Ele vai falar aqui. Observe o que Ele diz, que até mesmo nossa eleição e santificação do Espírito Santo leva a sua coisa, que é obediência. Então, a eleição e a santificação que nos leva ao Espírito Santo está apontado à obediência. Mas mesmo Jesus, o Filho primogênito de Deus, foi castigado e sofreu para aprender obediência. Já pensou? Ser castigado, preparado para preparar o quê? Obediência. E obediência gera caráter. Vamos escutar isso. Hebreus 5:8. Quero ler isso com você. Você está aí com a sua Bíblia? Hebreus. Lá em Hebreus 5:8. Escute bem aqui até o 10, vamos ler isso, só para a gente firmar esse pensamento. Ainda que era filho, olhe bem, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Olha o primeiro ponto que ele está falando. Ainda que era filho, ele aprendeu o quê? A obediência. Agora, onde ele aprendeu? Aprendeu? Aonde que ele aprendeu isso? Ou ele veio de qualquer jeito? Você está aprendendo onde que eu quero chegar? Ele aprendeu na casa do pai. Ele aprendeu a obediência, porque aquilo que padeceu, ele padeceu por alguma coisa. Sabe quem é que ele padeceu? E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que obedecem. Você entendeu aqui o que está acontecendo? Jesus obedece ao Pai. Jesus vai ao Getsemane. Jesus toma o sacrifício. Jesus vai ao Calvário. Tudo porque a obediência ao Pai. Porque o Pai falou, você vai morrer por eles, são teus irmãos. Essa é a nossa família. Você vai levar-nos até lá? Qual é os teus irmãos? Você está sabendo quem é os seus irmãos? É só olhar para o lado, para frente, hein? Você já vai logo perceber quem são os teus irmãos. E olhe bem o que ele vai dizer aqui. E ele vai aplicar no versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote que ouve as nossas aflições, e ele faz isso vir em retorno a nós para nos liberar de enfermidade, de opressão e tantas outras coisas que onde nós estamos sentindo. Então ele é o sumo sacerdote que coloca a mão sobre nós. Agora preste bem atenção. Você é um sumo sacerdote? Você é um sumo sacerdote? Vou explicar porque não é um sumo sacerdote. Ele bota a mão sobre você? Você bota a mão sobre o seu filho? Você requer os seus filhos? Filho, vem cá. Você está entendendo onde que estamos? Você está profetizando o quê? Bênção? Ou você só está esquecendo isso? Irmãos, vou dizer para você. Você tem que falar para Ele. Nós temos que falar para aqueles que amamos. Falar. Não repreender, mas falar. O maior problema nosso é que nós repreendemos e falamos, repreendemos e falamos e ficamos nervosos, agimos com um temperamento errado, agimos com rancor, falamos coisas grossas e falamos e esquecemos de dizer assim, ó, Deus te abençoe, meu filho. Essas palavras, eu sei que isso, eu sei como eu sou um pai, eu sei essa natureza, eu sei que isso acontece com nós, mas estou explicando para você, não faça esse confronto, porque depois eu vou ler o que o irmão Brana, Deus fala para o irmão Brana assim, ó, deixe José, ele não estava na igreja, José estava fora, e o pai, como um pai, ele ó, deu duro. Irmão Brana deu duro, foi firme com ele.
mas o próprio Deus desse José Deus trata com ele. É Deus que faz isso. Depois eu vou ler para vocês. Olhe bem aqui. Vamos um pouquinho mais para frente sobre isso, para você compreender o que acontece isso. Em Hebreus 5:8 ele diz assim: embora o filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e foi assim que ele se tornou perfeito, através do sofrimento. E sendo aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Então ele aprime que ele é o cordeiro, o sacrifício perfeito, o homem perfeito que foi para o sacrifício, e ali está toda aquela, o sangue manifestado, e ele agora, porque ele obedeceu, ele consegue trazer outros que obedecem a mesma coisa. Olha aqui, vamos mais. Vamos falar sobre isso aqui. Mensagem Jeová Jireh, parte 3. Ele diz assim: grande teste. Agora Abraão, depois de ter todas essas coisas maravilhosas, ele foi testado. Depois que ele recebeu a bênção, Abraão foi testado. Escute bem aqui, ó, eu quero que você guarde esse ponto. Depois que ele recebeu a bênção, ele foi testado. Não foi antes. Ele foi testado depois que ele recebeu a bênção. Agora, é aí que as pessoas falham. O irmão Brando está dando um ponto de referência para nós, diz assim, ó, sabe onde que você falha? É depois que você recebe a bênção. Não é antes, é depois. Ele recebeu o filho da promessa, Isaac, agora está nas condições, ele está preparado. Deus fala assim, ó, eu quero seu filho. Parece ser muito fácil quando se lê na história, mas quando eu quero seu filho, você diz assim, ó, me leve então. Não é assim que você faria? Você está entendendo onde eu quero chegar? Deus não está testando, está testando Abraão. Deus sabe quem Abraão ama. Deus sabe que ele ama aquele filho da promessa. Deus sabe tudo isso do seu coração. Mas Deus está testando. Você ama ele, mas você ama mais a mim? Porque não podemos colocar nossos filhos a mais, não podemos colocar ninguém a mais, temos que adorar a Deus, e Deus sabe que vai suprir a necessidade daquilo. Temos que colocar as coisas no lugares certos. Por isso muitas vezes somos testados para ver a nossa confiança aonde está. Escute bem aqui. E ele vai dizer assim: agora, ouça bem com atenção, não perca. A Bíblia diz que todos os filhos que vêm a Deus devem ser castigado, açoitado. E se não podemos suportar o castigo, nós tornamos filhos bastardos, e não filhos de Deus. Isso prova que a nossa fé não era como dizemos que era. Olha bem o que ele está falando. Isso prova que a nossa fé, que a gente estava falando, dizendo, mostrando, não é porque você não suportou o castigo de Deus. E eu quero colocar dois exemplos. Um exemplo principal: Abraão foi testado dessa maneira, e irmão Brana foi testado e perdeu a esposa, sua filha, para poder ser obediente. Já pensou? Porque ele ouviu uma voz que não era para ouvir. Você está percebendo aqui que Deus quer dizer para você assim, ó: ouça a minha voz. E ele vai fazendo isso, e diz: isso prova que a nossa fé não era o que dizemos que era. Não temos o que professamos ter. Agora estamos entrando em algum calvinismo realmente bom agora. Então temos que observar isso. Agora, observe: todo filho que vem a Deus deve ser castigado. Castigado, a palavra chicoteado e cortado em pedaços, derrubado cada credo debaixo dele, provado, e ver se ele é um filho de Deus. Irmãos, ele não está querendo dizer, talvez muitas vezes a gente cai nessa situação, é para tu pegar o teu filho, ó. Não é isso que ele está falando. Está sendo provado na palavra de Deus. Ele está tendo convicção que a palavra de Deus é a vida dele. Você está entendendo?
não é espancá-lo, não é nada disso. É a convicção que ele está tendo na palavra de Deus. Se você tem um filho pequeno, você tem que ter convicção para mostrar para ele. Ele tem que dizer: meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Essa é a convicção. Mas por que ela é? Porque ela vive o cristianismo. Não é você querer chibatar e você não vive nada. Olha aqui. Ele vai firmar esse pensamento para nós. Agora observe, todo filho que vem, né? Portanto, ver se ele é filho de Deus. Agora Abraão, depois que ele recebeu a bênção, foi depois testado. Esse é o ponto que eu quero reforçar para você. É depois que você recebe a bênção. Abraão recebeu o filho. Sabe o que eu quero dizer para você, né? Sempre falamos isso, né? O filho da promessa não é Isaac. O filho da promessa é quem? Jesus Cristo. Claro que ele recebeu um filho natural para dar essa informação, mas o filho da promessa é Jesus Cristo. Da mesma forma é você. Eu quero que você entenda. Para você estar aqui, você tem que receber o filho da promessa, que é Cristo. E esse filho vai gerar vida em você, porque ele é a usina de revelação que vai abrir o entendimento para você. Se você não tem um filho, você não tem o quê? O pai. Porque o pai envia ao filho todos aqueles. Você se lembra? A escritura diz: o pai manda para mim e eu de maneira nenhuma vou mandá-lo, tirá-lo. Porque é o pai que manda e o filho recebe. Vamos para o lado espiritual, você entendeu? Falamos o natural para subir um pouquinho para o espiritual, para você entender o que estou falando. Aqui, vamos adiantar um pouco isso. Quando Paulo fala sobre eu quero colocar esse detalhe aqui porque é bom para manter a nossa fé. Ele vai dizer assim: é por isso que ele pode nos dizer que a quem obedecemos somos seus servos. Romanos 6,16: não sabeis que daquele a quem você oferecer como servo para obedecer, este é a quem que obedece. Obedeceis, sois servo. Veja, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que está colocado aqui, irmã, é assim, ó. Se eu sou servo, estou trancado sobre alguma coisa, eu sou servo daquela pessoa ou daquela coisa. Se eu não sou servo daquilo, eu tenho que estar com Cristo. E daí eu sou servo da palavra de Deus, que leva para a vida eterna. Vamos tentar colocar isso no natural, para a gente entender mais claro. Se tem alguma coisa que me tranca, que eu não consigo vencer ainda, e não colocar a posição correta na palavra de Deus, por causa de alguns detalhes, eu sou servo daquilo. Estou trancado com aquilo. Precisamos ser libertados. Agora, como somos libertados? Você não quer fazer aquilo, mas está fazendo aquilo? Então agora use o poder da palavra. Pai, não é o meu desejo do meu coração, mas ainda estou trancado com esse tipo de espírito. Repreenda-o, Pai, porque eu quero fazer de acordo com a tua vontade. Ser um filho que seja obediente a isso. Você entendeu? Aqui está o ponto aonde Deus vai bater em seu coração. Mas você tem que falar, porque Ele é o teu Pai. Ele que muda o teu coração. Você está entendendo? Mas tem vezes que estamos trancados sendo servo daquela situação. E ele diz assim, ó, escute bem que isso é importante. Ele fala assim, ó, irmão Branda nos diz que também temos que ter cuidado, porque as pessoas rebeldes podem nos levar a pecar contra Deus. As pessoas rebeldes podem nos levar a pecar contra Deus. Moisés, ungido de Deus, como Eliseu, agiu contra o Espírito de Cristo nele. Vamos agora entrar na nossa condição.
Escute bem aqui o que Paulo vai dizer. Você se lembra o que aconteceu ali com Moisés? Vamos ler as escrituras para a gente ter a convicção que acontece. Moisés era um profeta e tinha poder diante de Deus. Ele desceu ali e fez contrariamente o que Deus lhe disse para não fazer. Espera aí, irmão Arante. Moisés fez a coisa ao contrário que Deus ia fazer? Verdade. Mas, irmão, ele não é um profeta? Ele é um profeta, mas ele fez a coisa ao contrário. Você se lembra? Vamos ler. Você, rebelde, devemos buscar a água desta rocha. E ele fez o quê? Era contrário à vontade de Deus, porque Deus havia designado a ele para ser um profeta. Ele tinha poder para tirar a água da rocha. Foi a vontade de Deus ou não? Está certo? Ele fez isso, não foi? Você sabe que não era a vontade de Deus. Deus lhe disse para não fazer isso, mas ele fez de qualquer, olha aqui a palavra, de qualquer maneira. Deus diz assim, ó, Moisés, fale para a rocha. É só isso que ele falou. Fale para a rocha. E o que ele faz? Ele passa a mão no cajado e bate 2 vezes. Ele está ferindo quem? Cristo, que já foi ferido por nós, pelos nossos pecados. Cristo já tinha sido ferido por nós desde antes da fundação. Ele já tinha ferido e Moisés bateu 2 vezes. Mas por que ele bate 2 vezes? Por causa do seu temperamento. Daí você dizer, mas irmão, você pode fazer defesa, Moisés. Eu posso fazer defesa, eu posso dizer assim, não, meu irmão, a igreja lá era muita gente, e ficava reclamando de água, e ficava reclamando de roupa, e ficava reclamando de alimento, e ficava reclamando de tudo isso. E Moisés estava apavorado. Quantas crianças nasciam naquele dia? Era Moisés. Quantos negócios era Moisés? Não sei o que. Você pode até colocar isso, mas o temperamento não estava certo. Eu quero que você entenda, o temperamento não está certo quando nós levantamos o nosso temperamento. Amém, irmãos? Amém? Vamos escutar isso. O temperamento está formado de uma maneira que, olha aqui. Você sabe que não era a vontade de Deus. Deus lhe disse para não fazer isso, mas ele fez. De qualquer maneira. Mas então Deus tratou com Moisés. Agora Deus trata com aquilo que você não faz de qualquer maneira. Ele trata contigo. Ele trata comigo, se eu faço de qualquer maneira. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus você tem que fazer com tudo que você pode melhor. Irmãos, esse ponto é uma chave para ser bem sucedido na vida cristã. Escute o que ele vai dizer. Está certo, ele não deixaria ir para a terra prometida. Ele não deixou Moisés ir para a terra prometida. Você se lembra? Ele não entrou. A promessa era que Moisés levasse o povo na terra prometida. Então, se ele levou o povo até a terra prometida, era entrar na terra prometida. Ele não entrou por causa de uma ação. Daí você diz, mas então ele perdeu tudo. Não, ele não perdeu tudo. Você vê ele no Monte da Transfiguração, junto com Elias e Moisés, conversando sobre o sacrifício com Cristo. Deus não é como um homem, que alguém faz alguma coisa errada, você não desiste dele, você abandona ele, você não quer saber mais dele. Não, Deus viu fazer uma coisa errada, Deus acertou com ele, ele não recebeu a bênção, que era entrar na terra prometida, que era a coisa melhor que ele ia sentir. Mas, em contrapartida, ele zera aquilo, e agora ele está no lado, junto com Elias e Cristo. Você está entendendo? É assim com nós. Quantas coisas nós fizemos errado, Deus vai lá e zera tudo aquilo e toca as coisas para frente. Olha aqui, ele vai reforçar esse pensamento com Eliseu. Que tal Eliseu? Aquele jovem que ficou careca quando era jovem, e as crianças começaram a provocar, dizendo, velho careca, velho calvo. Por quê? Mas isso deixou o profeta irado. Olha o que o irmão Brano já está falando. Isso deixou aquele profeta irado. E ele se virou e amaldiçoou aquelas crianças. Já pensasse? Se ele não estava irado, ele não ia amaldiçoar. Mas Eliseu irou e falou,
amaldiçoou as crianças. Sai 2 ursas e destrói 42 crianças. Daí você diz, essa é a vontade de Deus. Você crê nisso? Então vamos escutar o irmão Brano. Escute bem. Velho careca, velho calvo, mas isso deixou aquele profeta irado. E ele se virou e amaldiçoou aquelas crianças. E 2 ursas mataram aquelas 42 crianças inocentes. Escutaram aqui que o irmão Brano está falando? Inocente. Isso está certo. Isso está certo. Elas eram inocentes. Você sabe que essa não é a natureza do Espírito Santo. Matar. Essa não é a natureza do Espírito Santo, matar. Você se lembra Jesus falando? O pai de vocês quem é? É o diabo. Porque vocês querem me matar. Então a natureza do Espírito Santo nunca foi matar. Mas o profeta irado, você sabe que essa não é a natureza do Espírito Santo, matar aquelas pobres crianças. Mas foi um profeta irado. Tenha cuidado. Sabe o que ele está falando para você? Você está abençoando a sua família? Ou você está maldizendo a sua família quando está irado? Como é que está a situação de você? Você está abençoando? Isso é bom você entender, porque isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Elias, e aconteceu com vários outros homens que agiram na hora do calor, da situação. Muitas vezes a gente fala coisas que não devia fazer. Aqui tem um exemplo até de um irmão que era da época do irmão Brana, que ele tomou uma posição, tomou uma decisão que não ia fazer mais isso, que não ia começar, e ele começou e saiu da igreja e foi, e daí alguns irmãos foram lá conversar com ele, mas ele continua, não quero mais saber disso. E o que aconteceu? Na outra vez que eles foram lá, ele era um mecânico, o próprio carro cai sobre ele e ele morre. Deus levou ele. Eu quero explicar isso para você entender o que acontece aqui. Ele vai dizer aqui, ó: ouça, irmão, irmãs, Deus disse, tudo que você semeia, certamente você colherá. Tudo que você semeia, você colherá. Você que semeia amor, você vai receber amor. Você semeia graça, vai as pessoas ter graça em favor de você. Agora, quando você não semeia isso, você já percebeu? Você é um bom observador, você já olhou as coisas, quando as pessoas não semeiam graça, o que acontece? Vêm os problemas para ela. Escute bem o que eu quero dizer para você. Ele vai dizendo assim, ó: infelizmente, para Moisés, embora não fosse permitido entrar na terra prometida com o Filho de Deus em Israel, mais tarde Deus o trouxe ao encontro de Jesus no Monte da Transfiguração. Mas você colherá nesta vida mesmo, se for um filho de Deus. Olha o que ele está dizendo: você colherá nessa vida mesmo, se você é um filho de Deus. E ele aplica ainda, diz assim: especialmente se for um filho de Deus. O irmão Brana nos diz que se você rebelar-se e se afastar de Deus, Ele o castigará. E se você ainda não vier, Ele simplesmente levará para casa. Você não quer mais vir? Vai para casa. Você se lembra alguma coisa assim? Um pregador que era da mensagem, e ele desiste de tudo e começa a beber e começa a dar mau testemunho. Deus foi lá e recolheu ele. Você se lembra de algum pregador que aconteceu agora há pouco tempo, que estava com aquela situação toda, aquele pastor lá do seu Rio, que aconteceu? Ia dar um problema gerado mal para toda a mensagem, não é para ele só, ia gerar um mal, porque ia entrar no jornal, ia entrar um monte de coisa que acontece. Deus vai lá e saca, para não gerar coisas, problemas maiores. Você está entendendo como Deus trabalha? E Ele faz muito rápido isso. Foi uma coisa muito rápida, você percebeu? Se você olhar como Deus trabalha sobre essas ações, eu fico pensando como Deus conduz isso. E Ele vai... Observe aqui, vamos passar isso. Temos poucos minutos, né? Então vamos entrar nessa parte aqui. Eu posso dizer as mesmas coisas. Olha o que está acontecendo aqui. Ele está falando agora do filho dele. Eu posso dizer as mesmas coisas. Eu sei que Deus falou comigo, falou para o irmão Brana, falou para ele, disse: deixe José, eu vou lidar com ele. Você está escutando aqui? Isso é o irmão Brana dizendo: deixe José. Deus falando para o irmão Brana: deixe José, eu vou lidar com ele.
Quando ele ficou nervoso, digo coisas que são bem fortes para dar ênfase, e até mesmo falei isso para eles. Então você começa a entender duas coisas. Não adianta você se irar, você se descabelar, porque tudo está no controle de Deus. Então você tem a habilidade de usar a palavra correta na hora certa, no momento certo. É como Jesus Cristo. Amigo, por que fizeste isso? Ele não berrou para ajuda, ele não xingou ajuda, ele não fez nada, ele só falou assim: amigo, por que fizesse isso? E agora a palavra amigo é uma pressão que muito próxima. Você tem quantos amigos aí? Pode você ter amigos, ou talvez você tenha conhecido, mas amigo mesmo, você tem? Amigo é uma coisa muito próxima. O amigo é o primeiro a chegar e o último a sair. O amigo é aquele que não vai dizer mal a ninguém, para outra pessoa, daquela pessoa, mas na hora de dizer a verdade para o amigo, ele está ali falando: você, eu acho que fez errado. Mas não vai lá estar contando para outras pessoas, dizendo: isso, não. Porque um amigo é profundo nisso. Você entende isso? Então, eu quero que você entenda, porque esse ponto onde que nós estamos batendo aqui, deixe José que eu vou lidar com ele. E ele reage, irmão Brana reage, porque como um pai, tem vezes que você reage, é natural. Você fica: mas como? Né? É natural isso acontecer. Daí você tem que estar entre a bênção e você vai cair entre a maldição. Ou você abençoa o seu filho, ou você amaldiçoa o seu filho. Duas coisas que acontecem nisso, porque a nossa reação naquele momento. Escute bem, citação. Agora esta próxima citação é perguntas e respostas. E trata-se de ouvir o Espírito Santo e não ouvir o homem, ou ser empurrado para algo por a sua esposa ou por outros crentes. Você percebeu aqui? É você ouvir quem? O Espírito Santo. Quem é que o irmão Branco estava ouvindo? Deixe José, eu vou lidar com ele. Quem está falando para ele? O próprio Espírito Santo. Ele não vai mais ouvir mais ninguém, ele não vai mais tomar a posição. Ele tomou a posição para deixar o Espírito Santo trabalhar na vida de José. Ele estava fora. Hoje você vê José aonde devia estar, naquilo que ele devia determinar ser. Escute bem aqui. E ele continua dizendo assim, esta é a citação realmente para todos aqueles que não acreditam em João 14:12. O que é João 14:12? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores. Esse é João 14:12. Daí ele continua dizendo, para todos os crentes. É a forma de pergunta e resposta. Então vamos ler. Alguém perguntou. Portanto, todos fazem milagres? Olha o que ele está dizendo. Todos podem fazer milagres? Pergunta. Daí ele vai. Sim. Quando você for dirigido pelo Espírito Santo. Você está vendo? Ele está dizendo sim. Mas quando você for dirigido pelo Espírito Santo para fazer milagre, vá e fazê-lo, porque é dirigido pelo Espírito Santo. Agora, se aquela mulher não tivesse cumprido o que Deus lhe disse, talvez houvesse uma repreensão do Espírito para ela. Você vê? Ela teria desobedecido a Deus. Sempre se você é cristão, algo está persuadindo a fazê-lo, vai fazê-lo. Vá fazê-lo. Não duvide, vai fazê-lo. Você tem uma necessidade, vou dar uma coisa para você. Você tem uma necessidade, você entra no seu quarto e ora a Deus. E quando você ora a Deus, você confia em Deus. E quando você confia, você sabe que Ele vai responder. Ele não respondeu, espere. Ore a Deus, confie. Ele não respondeu, ore a Deus, fale com Ele, espere. Ore a Deus, estou aqui, Senhor, de novo, bato na tua porta, estou pedindo, Senhor. Ele tem que responder a você, ao seu coração. Paulo orou 3 vezes. Deus respondeu a ele. A minha graça
te basta. Ele não ia tirar nada daquilo de Paulo, porque ele sabia, se ele tirasse, ele ia ficar orgulhoso, grande, queria se achar um tal, porque tinha uma grande revelação, queria se mostrar. Não, a minha graça te basta, Paulo. Suporte, segure esses problemas, porque estou contigo. Você percebeu aqui? Agora nós oramos, temos que receber a resposta, temos que ouvir a resposta de Deus. Não fique se enganando com você mesma. Eu só orei, mas não deu certo, e realmente eu sabia que não ia acontecer. Não, ore, peça a Deus. Não é 3 vezes, bata de novo. Deus não é injusto, Ele ouve a sua oração. Confirme isso, Ele vai falar alguma coisa ao seu coração, Ele vai dar uma resposta a isso. Ele não vai ficar quieto em relação a isso, Ele vai dar uma resposta a isso. Olha aqui, demonologia, ele fala assim, irmão Brana disse, então agora observe, aqui, Saulo foi considerado um ungido dos profetas, entre os profetas, porque ele profetizou. Agora ele havia se desviado, porque desobedeceu a Deus, e seu reino foi arrancado da sua mão e colocado na mão de Davi, a quem Deus ungiu por Samuel, com a botija do azeite. Você percebeu? Quando você não, a palavra está aqui, obedecer. Quando você não obedece, o que Deus faz? Ele sabe que você desviou, e a partir da hora que você desviou, Ele tirou o reino. Vou dar 2 exemplos para você entender. Você percebeu? Deus mandava o rei fazer Saul de um jeito, ele ia lá, fazia de outro jeito. E não foi só uma vez. Ele falava, faça assim, e ele fazia do jeito dele. Então ele não estava sendo o quê? Obediente. Daí você diz, e o que aconteceu? Ele perdeu o seu reinado. Vamos entender Davi. Davi é o mesmo princípio. Deus tratou com ele também. Ele estava ali e se desviou. Mas ele, assim, coração de Deus, se desviou. E agora o que aconteceu? Você percebeu aqui? Deus tratou. Ele dá a mesma sentença. Eu fico pensando, quando eu chego assim com uma pessoa e digo assim, o profeta chega assim, você fez isso. Ele conta aquela história das ovelhinhas. Aquele homem tinha 100 ovelhas, tal, mas aquele outro só tinha uma ovelhinha, e ela brincava ali na sua casa, entrava na sua porta, e estava tudo aí. Mas um dia fez uma festa, ele matou aquela ovelhinha daquele homem e convidou os outros para comer aquela ovelha. Daí Davi, no reino, sentado no trono, escutando o profeta, ele diz assim, este homem deve morrer. A própria sentença ele está dando para quem? Para ele mesmo. Daí o profeta diz assim, esse homem não vai morrer, mas o teu reino será dividido. Daí gera todo aquele problema, briga de pai com filho, briga com isso e aquilo, por causa do quê? De uma desobediência. Você percebeu? Você começa a entender aonde Deus nos trata? Nós purgamos as nossas falhas e nossas fraquezas aqui. Então, por que estou falando isso? Eu estou mostrando para você, se você é obediente, Deus vai te abençoar, vai te proteger. E não é que você não vai passar prova, mas Deus vai estar contigo nas provas e você será vitorioso. Daí você, por que eu sou melhor? Não. Porque Deus ama atestar os seus filhos, e quando eles passam na prova, Deus tem felicidade de dizer, você viu o meu servo Jó? Você viu a minha serva? O meu servo ali? Você está entendendo? E o diabo começa a colocar um monte de coisa ali. Mas você percebeu que Deus se enche de grandeza e diz assim, você vê meu filho ali? Seja obediente, meu irmão. Seja, e Deus abençoará o seu coração de todas as bênçãos ricas que Ele tem no céu.